Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, para o canal Russificando. Eu passei tanto tempo sem fazer vídeos para esse canal e estou fazendo esse agora, basicamente na virada do ano, trazendo um tema de grande atualidade, um tema que está dando muito o que falar na Rússia, que é o seriado Slova Patsana. Slova Patsana, que significa palavra de rapaz. Esse seriado, só para vocês terem uma ideia, é um seriado que está dando muito o que falar na Rússia. Só para vocês terem uma ideia, ele já ultrapassou seriados como o Jogo dos Tronos, Game of Thrones. A busca por esse seriado no Google já supera vários assuntos como Game of Thrones e outros seriados ocidentais. É um seriado muito famoso, um seriado que também marca, até mesmo pela trilha sonora dele, ele traz muitas músicas dos anos 80, onde ele é ambientado, músicas novas também, canções que inclusive já foram tocadas por grupos que se apresentam em lives, como é o caso do grupo Bela Eslata, e ele realmente chama a atenção por ele tratar de um fenômeno que marcou a história da cidade de Kazan e os últimos anos da União Soviética, na época da Perestroika, que é o chamado fenômeno de Kazan, ou seja, os bandos, as gangues, as quadrilhas que se formaram na capital da então chamada República Socialista Soviética Autônoma do Tatarstão, que tem a sua capital em Kazan. Os diretores desse filme, o cenarista, que inclusive é um cenarista conhecido aqui do público brasileiro, que é o Fyodor Bondarchuk, ele filmou grandes produções, como o filme A Invasão, tanto o primeiro quanto o segundo. Ele filmou a Devятая Rota, Nono Pelotão, sobre combatentes do exército soviético no Afeganistão. Ele filmou Stalingrado, o russo, que foi um filme que, digamos, teve um fraco desempenho, foi muito criticado na Rússia, mas conseguiu um relativo sucesso fora da Rússia, que trata de um grupo de combatentes do Exército Vermelho que conhece uma garota e decide protegê-la na casa do sargento Pavlov em Stalingrado. Então esse diretor atuou como cenarista no seriado Slova Patsana. Slova Patsana, que foi dirigido pelo Jora Krij, ele tem um sobrenome bem complicado. É o Jora Kryzhovnikov, correto. Jora Kryzhovnikov, que inclusive é um cineasta, roteirista e produtor russo que certamente vai alavancar agora na carreira dele depois desse seriado. Ele já filmou comédias como Um Casamento Muito Louco, que aparentemente existe em português, The Best Day Ever, e até mesmo tem um chamado Vanity DiCaprio, tipo Ligue para o DiCaprio. Ou seja, ele normalmente filmava comédias, e ele agora resolveu fazer esse seriado que é um drama. E um drama a respeito de quê? A respeito de uma página, de um fenômeno criminal, um fenômeno social, melhor dizendo, da Rússia, que são os chamados Gopnik. Se você tem alguma familiaridade com a cultura russa, você provavelmente já ouviu falar desses caras. Principalmente do estereótipo deles, que talvez é até mais famoso que eles próprios. Normalmente se diz que o Gopnik ele veste alguma camisa ou uma jaqueta da Adidas, usa uma boina italiana. Normalmente ele aparece com o olho roxo, porque eles estão brigando constantemente, e com os dentes quebrados ou os dentes podres. Inclusive o seriado vai mostrar para você muito bem o porquê disso. E esse seriado ele trata exatamente disso, basicamente do nascimento de um Gopnik, ou seja, desde a sua concepção até a sua formação.
A história ela é baseada em um livro que trata exatamente do fenômeno criminal de Kazan, nos anos 80, principalmente na época da perestroika. Ela é ambientada em 1988. 1988, você tem o conflito no Afeganistão, a chamada Missão Internacionalista da União Soviética, ou Guerra do Afeganistão, como ela era chamada no Ocidente, e trabalha conceitos como aquele que o sociólogo Michel Foucault chamou de micropoder, o que fica muito evidente quando nós vemos a forma como os Gopotá, para quem não sabe, pessoal, o plural de Gopnik é Gopotá. Então, a forma como eles são disciplinados por aqueles que têm uma hierarquia mais elevada na gangue, a forma como eles são punidos, o código que existe entre eles, que é chamado na Rússia de Воровское понятие. Воровское понятие é um termo que nós poderíamos traduzir como Código dos Ladrões. Ou seja, são determinadas regras, são determinados entendimentos próprios do meio criminal que devem ser seguidos pelos membros da gangue, que são chamados em russo de patsany. Patsany, que é um termo que a gente traduz como rapazes. Só que esse rapaz não é simplesmente qualquer rapaz. Há determinadas coisas, há determinadas regras, determinadas missões que eles devem cumprir para serem chamados de rapazes, ou seja, de patsany. E a palavra que eles dão é considerada como lei, por isso slova patsana, quer dizer, palavra de rapaz. Sempre que eles dão a palavra de rapaz, isso significa que eles estão colocando a reputação deles completamente em jogo. Apesar de que no seriado muitas vezes eles quebram essa palavra. O seriado, na realidade, ele é uma crítica. E isso é muito importante a gente entender por quê. Porque hoje na Rússia existe uma verdadeira histeria em torno desse seriado. Tem pessoas que dizem que não, que o seriado vai formar novos bandidos, vai formar uma nova onda de criminosos, que tem adolescente usando gíria do seriado, gente dizendo que o seriado vai restaurar o fenômeno de Kazan, quer dizer, vai ressurgir só por causa de um seriado. Né? Quer dizer, que são colocações completamente absurdas. A mesma coisa que você dizer que crime e castigo vai estimular o geronticídio, quer dizer, vai estimular o assassinato de velhinhas. E isso acontece por quê? Porque, infelizmente, na Rússia há muitas pessoas que têm uma mente fechada, muitas pessoas que, muitas vezes, seja por preguiça, seja por alguma outra razão, não querem se inteirar de algo. Então, preferem muitas vezes criar preconceitos para, digamos, simplesmente se afastar daquilo ali. Não que essas pessoas também não existam no Ocidente, essas pessoas existem sim no Ocidente, mas essas pessoas também existem na Rússia. E tem inclusive um diálogo nesse seriado que eu acho brilhante e que ilustra muito bem essa atitude, que é quando o personagem principal, o Andrei, que recebe a alcunha de paletó, ou seja, sobretudo, ele chega em uma festa, chega já de cabelo raspado, que era comum entre eles, e tem um músico tocando violão. Na hora que ele olha para ele, ele diz assim: eu não vou tocar para Gopotá como esses aí. E aí a amiga dele, a Irina, que inclusive é uma aspirante da polícia comunista, a polícia comunista que era chamada na União Soviética de milícia. Ela está praticamente irreconhecível na festa. Ela diz para ele que isso é uma hipocrisia. E aí um rapaz olha para esse jovem e diz assim: foi gente como ele, gente como esse Gopnik, que matou o Ian só porque ele estava usando o penteado errado. Aí uma moça completa: e ontem mataram um jovem na parada de ônibus, espancado, só porque ele estava esperando pelo bonde. Não foi uma parada de ônibus, foi uma parada de bonde na realidade. E coincidência ou não, de fato na Rússia, depois que saiu esse episódio, em uma cidade do interior realmente espancaram um garoto, o que causou ainda mais
preocupação por parte da sociedade russa. Aliás, o que gerou uma polêmica ainda maior a respeito desse seriado, que, aliás, não somente se tornou uma sensação na Rússia, como até mesmo na Ucrânia. Os ucranianos estão preocupadíssimos, também já falaram em proibir esse seriado. Já tem, inclusive, pessoas preocupadas com gente pegando gírias criminais russas e tártaras do seriado na Ucrânia, e já tem até gente falando em denunciar essas pessoas para o SBU. Então, ou seja, o seriado conseguiu até fazer uma coisa quase inacreditável, que foi quando, em meio a um conflito militar, unir russos e ucranianos em torno de uma coisa. Uma outra polêmica que aconteceu recentemente foi a prisão de um ator, é verdade que é um ator coadjuvante do seriado, pela polícia russa, porque ficou estabelecido, ele inclusive foi reconhecido por uma testemunha, já que ele participou do seriado, por ter assassinado em 2013 um empresário. Assassinado e roubado, quer dizer, cometido latrocínio. Agora, vejam só onde que está a audácia desse sujeito e, ao mesmo tempo, a estupidez dele. O sujeito pratica um crime, quer dizer, mata o sujeito, rouba o sujeito, e aí depois ainda participa como... Na verdade, ele não é nem ator coadjuvante, ele é um figurante, por assim bem dizer. Ele participa em vários episódios, inclusive em cenas, digamos, que tem um grande peso para a trama, para a novela. O cara comete um latrocínio, o cara comete um assassinato e depois ainda, como se diz, coloca a cara para todo mundo ver, a ponto de aparecer no seriado, e foi exatamente por causa da aparição dele no seriado que a polícia russa conseguiu identificá-lo e prendê-lo. Primeiramente a vítima e depois a polícia russa. Quer dizer, vejam só como são as coisas. O ser humano é uma criatura, um animal realmente muito, muito complexo e interessantíssimo. Mas afinal de contas, onde que se passa? Onde que se passa o seriado e o que que marca neste seriado? É que, diferente de muitos outros seriados russos, ele se passa no Tataristão. É verdade que o seriado em si ele não foi gravado, não foi filmado no Tataristão, porque o presidente, o governo do Tataristão rejeitou a ideia. Eles não gostaram da ideia de um seriado que trata de uma mancha, por assim bem dizer, na história dessa república étnica russa. Tataristão, para quem não sabe, significa país dos tártaros. Stan como país e Tátara de tártaro. Tártaro, não estou falando da sujeira do dente e nem estou falando daquele lugar que queima mais no inferno. Os tártaros são um dos povos que constituem a Federação Russa. E há muitos tártaros famosos no mundo, como por exemplo a cantora Alsu, como o tenista Marat Safin, como a famosa blogueira, que tem centenas de milhares de inscritos no YouTube, Eli. E é de lá que vieram tantos outros nomes, artistas, cientistas, pessoas que muito agregaram à cultura e à ciência russa e mundial também. Mas eles tiveram este fenômeno criminal na década de 80. Na década de 80 por quê? Porque foi quando Gorbachev lançou a chamada perestroika e depois a glasnost. A perestroika era, na prática, a restauração do capitalismo na União Soviética. É verdade que muito antes do Gorbachev houveram várias medidas e reformas, como por exemplo a de Lieberman, que de um modo ou de outro possibilitaram tanto o surgimento do capital privado, quanto a formação de grupos que muitas vezes utilizavam a propriedade coletiva para formar ali alguma espécie de esquema, algo que garantisse um lucro maior para os participantes daquele esquema, e também a formação de gangues que muitas vezes aspiravam a essa condição que esses grupelhos já vinham alcançando na União Soviética.
E em Kazan, esse fenômeno, ele não foi... É importante lembrar que isso não aconteceu somente em Kazan. Isso aconteceu em várias cidades da União Soviética, só que o chamado fenômeno de Kazan, ele foi o mais marcante. Foi o mais marcante por quê? Porque ele envolveu o confronto de grandes gangues de rua, gangues que controlavam ruas inteiras, estradas inteiras, que controlavam determinados negócios e que causavam muita dor de cabeça para a polícia. Frequentemente eles se degladiavam entre si, tal qual como torcidas de futebol, e eu diria que até mesmo como quadrilhas do Rio de Janeiro. Só que existe uma diferença entre as quadrilhas do Rio de Janeiro e as chamadas gangues de Kazan. É que na União Soviética existia um controle de armas muito rigoroso que tornava praticamente impossível ao cidadão comum ter uma arma de fogo. E isso, inclusive, é abordado no seriado. Porém, isso não os impedia de recorrer a outros recursos, como, por exemplo, barras de ferro, recursos como facas, claro, recursos como pedras, tijolos, né, que também são usados no seriado de forma muito curiosa. Eles eram muito organizados. Não era como o Brasil, que era uma quadrilha formada de 3, 5 pessoas, não. Nós estamos falando aqui de grupos, de quadrilhas, que reuniam dezenas e até mesmo centenas de jovens. Jovens, crianças, adolescentes e até mesmo adultos, claro. Isso fica bem claro no seriado. Quando nós vemos as reuniões dos chamados rapazes, e nós vemos ali rapazes de diferentes cidades. Acredito que o mais novo deles tenha talvez uns 10 ou 12 anos, e que ainda assim são usados para fins delituosos. É muito importante lembrar que esse fenômeno da criminalidade infanto-juvenil sempre foi uma preocupação muito grande em vários países e que ganhou também espaço nas artes. Basta nós lembrarmos aqui no Brasil da famosa obra de Jorge Amado, Capitães da Areia. Capitães da Areia, que inclusive foi transformado em filme, não pelos brasileiros, mas pelos americanos, e que é um filme que foi muito assistido, inclusive por uma boa parte, por uma boa geração da União Soviética. Nos anos 70, nos anos 80, esse filme foi muito exibido e foi muito discutido em escolas e outros ambientes. Tem inclusive um relatório de um brasileiro que, quando ele foi à União Soviética, ele conversava com um taxista e o taxista comentou com ele que leu um livro do Jorge Amado, em russo, naturalmente. O Jorge Amado teve obras traduzidas praticamente para o mundo inteiro. E ele fez a ele a seguinte pergunta: olha, é verdade mesmo que no Brasil tem crianças que se reúnem para praticar o crime organizado? E para ele aquilo ali era uma coisa completamente impensável. É de se imaginar que esse diálogo talvez seja um diálogo dos anos 70, 80. Mas que nos anos 80, em fins dos anos 80, a história é ambientada em 1988, a União Soviética também conheceu esse fenômeno. E esse fenômeno, ao contrário do que vemos no Brasil, em filmes como, por exemplo, Cidade de Deus, não é algo que envolvia apenas pessoas miseráveis. As pessoas entravam nos bandos criminais dos rapazes por diversas razões que hoje levam também jovens a entrar em grupos terroristas, levam inclusive a cometer assassinatos em escolas, que é a necessidade de se autoafirmar, a necessidade de participar de um grupo social, a necessidade de se sentir parte de uma família, não somente a sua família biológica, mas uma família que vai lhe dar amparo, que vai legitimar as suas atitudes, e é exatamente isso que nós vemos em Slovo Patsaná. Quando nós temos o personagem principal, logo no primeiro episódio, o Andrei, conhecido no bando como Paletó, ou seja, como sobretudo, ele é um jovem que sofre bullying na escola, é um jovem, inclusive, bastante intelectualizado,
membro da organização de pioneiros, quer dizer, a organização da criançada comunista. Ele é um aluno das aulas de piano, toca muito bem o piano, mas ele é constantemente humilhado. O colega dele pratica extorsão contra ele. E pratica extorsão contra ele por quê? Porque ele foi extorquido por um outro jovem delinquente, que é o Marat. O Marat rouba dinheiro dele, rouba 3 rublos. 3 rublos era um dinheiro considerável nos anos 80 na União Soviética. E ele pede 3 rublos e tenta recuperar esses 3 rublos com o Andrei. E o Andrei, como ele não tem esse dinheiro, ele apanha. Ele apanha na escola. E mesmo com a escola tentando dar amparo para ele, mesmo com a mãe dele tentando dar amparo para ele, e até mesmo com a organização da Juventude Comunista, a patrulha do Komsomol, tentando dar algum amparo para o Andrei, tentando resolver o problema dele, ele se recusa a resolver esse problema. Ele cansa de ser aquilo que os patsané, ou seja, os membros da gangue, chamam de chushpan. Chushpan é talvez uma das palavras mais usadas hoje na Rússia, exatamente por causa desse seriado. Chushpan é uma palavra que, a propósito, nem mesmo vem do russo, vem do tártaro. É a expressão usada pelos membros da gangue para designar aqueles incapazes de se defenderem por conta própria, aqueles incapazes de, como se diz, de se virarem, de se garantirem. Essas pessoas são chamadas por eles de chushpan. Eles são as pessoas mais baixas na hierarquia do Código dos Ladrões. Aliás, mais baixas não, porque há alguns outros personagens considerados mais baixos. Por exemplo, a casta dos chamados pitur, ou seja, aqueles que foram ou que merecem ser estuprados no entendimento do Código dos Ladrões, e também de outros elementos que, mesmo no meio criminal, são muito mal vistos, têm a pior reputação possível. O chushpan não. O chushpan, ele é aquele cara que não faz parte do bando criminal, é visto como um fraco, como um covarde, como um incapaz de se virar, como incapaz de resolver os seus próprios problemas, é visto como alguém que não tem um respeito deles. O chushpan é aquele indivíduo que, como ele explica inclusive no próprio seriado, um patsan nunca vai estender a mão para um chushpan. Ele vai evitar andar com ele, vai evitar a companhia dele de todas as formas possíveis. É um termo que ele não tem uma tradução exata para o português. Seria algo como otário, babaca, só que otário e babaca são expressões muito abertas, digamos assim. Então não corresponde exatamente ao chushpan. E o chushpan, ele é exatamente o oposto do patsan. O patsan, ele é visto exatamente como o membro da gangue, ele é alguém que cumpriu as provas, alguém que é capaz de se virar e alguém que vai contar com o apoio da gangue na hora que ele precisar, segundo o entendimento do Código dos Ladrões. É um sistema coletivista baseado basicamente no princípio um por todos e todos por um. Apesar de que depois o seriado deixa bem claro que as coisas não são bem assim como o Andrei imagina. Afinal de contas, várias pessoas, inclusive a mãe dele, a patrulha do Komsomol, a policial comunista, a Irina, a aspirante do MVD, tenta ajudá-lo. Todos tentam convencê-lo a mostrar que aquele caminho que ele escolheu não é um bom caminho. Então, é um seriado interessantíssimo que traz personagens muito ricos, não somente personagens russos, como personagens tártaros, organizações também, afinal de contas o seriado faz questão de apresentar muitas organizações que nem sempre nós conhecemos nos livros de história, como por exemplo as chamadas patrulhas da Komsomol, ou Komsomolsky Druzhiny. O que é um Druzhiny? Druzhiny, eu já tive a oportunidade de conhecer uma Druzhiny em Moscou, ela inclusive me presenteou com a abraçadeira que ela usava. Druzhiny é como é chamado um ajudante da polícia na Rússia. São grupos voluntários,
É verdade que normalmente eles obtêm alguns privilégios, como por exemplo, passagem gratuita no transporte público. E os grupos de Druzhnik, ou seja, de monitores, eles normalmente ajudam a polícia. Podem ajudar numa determinada operação policial, podem ajudar na manutenção da ordem em um parque, por exemplo. Há diversas formas pelas quais eles ajudam. E na época da União Soviética, uma dessas formas era as chamadas patrulhas do Komsomol. As patrulhas do Komsomol, elas avaliavam, elas verificavam se nas ruas tinha alguém bebendo nos parques, o que era proibido pela lei soviética e hoje também é proibido na Rússia, se havia crianças fumando, e procuravam evitar toda essa situação. Então ela é apresentada no seriado, tem inclusive um personagem que ele é da Juventude Comunista, ou seja, da VLKSM, que é um comunista determinado, que acredita no comunismo, na manutenção da ordem, e procura levar a cabo uma luta contra a chamada Gopotá. Temos os policiais comunistas, que eu já mencionei aqui. Você talvez, quando eu falo em policial comunista, lembre imediatamente do famoso personagem do Arnold Schwarzenegger, Ivan Danko. Ivan Danko, que é o personagem que vai até os Estados Unidos numa missão designada pelo Estado Soviético e tenta a todo custo prender um criminoso que matou o seu melhor amigo e companheiro na polícia. Bom, nós temos um personagem que é o Major, um personagem que em algumas coisas até lembra o Ivan Danko, mas que, ao contrário do Ivan Danko, ele é um sujeito de mente muito fechada. Ele é um sujeito que age, digamos, segundo o princípio, ele é um policial determinado, que quer cumprir as missões do Estado Soviético, mas que, ao mesmo tempo, age sob o princípio atire primeiro, pergunte depois. Isso fica bem evidente no seriado e o personagem, o ator que fez esse personagem, trabalhou muito bem, na minha opinião. Acredito que vocês irão gostar dele. Ele acaba tendo um envolvimento com a mãe do Andrei, mas, na minha opinião, um ponto fraco é que o diretor não soube explorar muito bem essa relação entre esse major do MVD e a mãe do Andrei. Quer dizer, a gente não sabe exatamente porque que ele tem tanto interesse nela. Convenhamos que é uma atriz que a personagem em si não, digamos, não tem nada demais em termos de beleza ou em termos de qualidades. Ela é uma mãe solteira, pobre. Então, o seriado, na minha opinião, podia ter explorado um pouco mais essa relação, para que quem está assistindo pudesse entender o porquê que eles estão naquela relação. Tem uma coisa que eu acho interessante no seriado, que no próprio personagem em si, que é o fato de que esse major do MVD, ele explica que na juventude dele, ele também teve um envolvimento com o crime, com os bandos criminais, mas que abandonou isso aí, seguiu por um outro caminho, até se tornar um major do MVD. Quer dizer, uma coisa praticamente impensável num país como o Brasil. Quer dizer, uma pessoa com um passado criminal de repente chegar a um alto posto da polícia. Apesar de que no Brasil, bom, convenhamos que isso não é tão impossível assim. Basta a gente lembrar que no Brasil você só precisa ter as ligações corretas. Afinal de contas, aqueles jovens que tocaram fogo em um índio nos anos 90, alguns deles hoje são agentes da Polícia, se não me falha a memória, Rodoviária Estadual. Então, quer dizer, de fato no Brasil existe sim essa possibilidade, só que no Brasil isso vai depender das ligações que você tem com o poder e principalmente se você tem um pai juiz, um pai promotor, um pai vinculado a esse setor. Quer dizer, no Brasil, sim, no Brasil isso pode acontecer. Temos também um outro personagem igualmente interessante, mas que, digamos, esse personagem está muito mais ligado ao campo da fantasia do que ao campo da dramatização, que é a miliciana. Lembrando que na União Soviética a polícia comunista era chamada de milícia. A miliciana Irina. A miliciana Irina é uma moça que, nas palavras dela própria,
ela queria estudar geografia, mas que pela pontuação dela na escola, ela acabou sendo direcionada para a academia de polícia. Lembrando que na União Soviética não existia vestibular, existia o sistema de распределение. O que era распределение? É que você tinha a escola e dependendo da pontuação que você tinha na escola, então existia um sistema de distribuição. A polícia está precisando de tantas pessoas. Dependendo da nota que você tirava na escola, das matérias em que você tinha o melhor desempenho, então eles colocavam você para essa ou para aquela área. E a Irina, ela menciona isso em um dos diálogos e vai exatamente para a academia de polícia. Nós sabemos que ela está na academia porque ela usa uma platina com somente uma estrela e uma listra, que designa o posto de aspirante no exército, nas Forças Armadas da União Soviética e também no MVD e no KGB da União Soviética. Ela é responsável por uma divisão da polícia que cuida exatamente dos menores, em especial dos menores infratores. E ela, em inúmeras oportunidades, tenta ajudar o Andrei a deixar essa vida. Aliás, ela tenta tanto que às vezes até parece que o personagem teve como inspiração não Félix Dzerzhinsky, que é o patrono do MVD da União Soviética e mesmo da Rússia, e sim a própria Virgem Maria, porque ela é praticamente como uma mãe para ele. E aliás, não somente como uma mãe. Eu não quero dar spoilers aqui, mas digamos que a personagem ela tem muita proximidade com o Andrei. Uma coisa que, na vida real ela seria imediatamente demitida por isso. Imagina, você tem uma clientela e você se envolver com a sua clientela. Isso inclusive é antiético. Bom, mas no seriado, digamos, as coisas, como se diz, né? Toma-se aqui a licença poética. Mas é uma personagem muito interessante. Bom, pessoal, para quem acha que o seriado é alguma espécie de romantização da lei dos ladrões, eu até gosto de sempre lembrar uma citação do major da milícia da União Soviética, que é quando ele senta com o Andrei à mesa e ele pergunta assim para ele: será que você prefere estupradores e ladrões a uma pessoa normal simplesmente porque eles são rapazes e deram a palavra? Então, é um diálogo muito interessante no seriado. Também há outros grupos que são lembrados no Slovopatsana. Por exemplo, o movimento underground da União Soviética. O movimento underground que é de onde viriam os roqueiros que algumas bandas de rock da União Soviética existem até hoje, só para vocês terem uma ideia. E, inclusive, são mencionados grupos como Agatha Christie, grupos como Nautilus Pompilius e outras bandas da União Soviética que marcaram toda uma época. Tem um momento em que o Andrei chega em uma festa e lá há vários jovens usando calça jeans, que era uma novidade da União Soviética, usando corte de cabelo penteado no estilo Chitãozinho Chororó. Tudo isso um verdadeiro quadro, uma verdadeira, digamos, um verdadeiro momento nostalgia dos anos 80. E muita gente hoje, inclusive, assiste ao seriado exatamente por isso. Eu já vi vídeos sobre esse seriado onde algumas pessoas dizem assim: eu vi aquele seriado e lembrei da minha infância. Eu vi o seriado e lembrei da minha adolescência. Então o seriado é um retrato muito interessante dos anos 80 na União Soviética. É até interessante lembrar que muitas situações que são descritas no seriado, elas acontecem até hoje. Por exemplo, teve um diálogo que eu mencionei antes no vídeo para vocês, que é quando um jovem diz assim: foi gente como esse Gopnik aí que matou o Ian só porque ele estava usando
um penteado diferente. Bom, a mesma coisa que é dita nesse seriado, eu ouvi na vida real. Eu tenho um amigo russo, moscovita, que menciona que certa vez ele estava andando na rua com um amigo dele e alguns gopotá quiseram atacá-lo simplesmente por ele ter o cabelo um pouco longo. E isso acontecia nos anos 80. Isso na realidade ainda acontece até os nossos dias. Uma vez em Volgogrado, eu fiquei na casa de um casal e o chefe de família, pai inclusive de um bebê, me contou que certa vez ele estava andando em uma rua e um gopnik quis atacá-lo porque pensou que ele era homossexual. E pensou que ele era homossexual por quê? Simplesmente porque ele estava usando um terno de cor amarela. E essa é uma situação que pode acontecer na Rússia. Esses malandros, esses marginais, podem ver alguém que está usando algum tipo de roupa. O cara não gosta da sua roupa. E aí, por causa disso, ele acha que deve bater em você. E também, às vezes, pode ser o contrário. O sujeito está andando na rua, em algum bairro, em alguma rua escura, em algum local suburbano, e gostou da sua roupa. E por isso ele acha que tem que bater em você para roubar a sua roupa. Isso também pode acontecer. Ah, mas você está dizendo que se eu for para a Rússia isso vai acontecer comigo? Não. Mas tem alguns locais que, como se diz, é melhor evitar. Assim como no Brasil nós temos algumas ruas em que é melhor você evitar, porque muitas vezes a gente fala tanto aqui da Rússia, mas isso também acontece no Brasil. Ainda acontece até pior no Brasil, porque aqui normalmente são bandidos armados e que muitas vezes também estão drogados. Então, para ele tirar a sua vida vai ser como tirar doce de uma criança. A minha mãe, por exemplo, ela é professora da rede pública e ela conta que o aluno dela foi assassinado. E assassinado por quê? Porque ele tinha um corte na sobrancelha, que era um código de uma gangue criminal, e apareceu numa rua que era controlada por uma outra facção. Não era gangue, é facção aqui no Brasil. Então eles identificaram aquele sujeito como hostil e mataram o garoto. E ainda tem rapper, jogador de futebol que gosta de fazer essas modas de sobrancelha cortada, que isso aí é uma coisa inventada por traficantes. Eu não sei qual é o prazer que alguém tem em querer se parecer com um traficante, em querer se parecer com um bandido, com um criminoso. Mas tem pessoas que seguem esse tipo de estilo. Não quero aqui fazer nenhum julgamento nesse vídeo, até porque eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, mas isso é uma coisa que as pessoas deveriam pensar a respeito. Bom, e isso também é retratado no serial. Então, no seriado, agora o serial é russo, o seriado é português. Eu toda hora, como eu assisto mais seriado russo e quase exclusivamente seriado russo, às vezes coreano também, eu acabo fazendo esse troca-troca de palavras. Tem um diálogo nesse seriado que eu acho interessantíssimo, que é quando o Major ele faz uma busca na casa de uma família de classe média, digamos assim. Eu não vou dar spoilers aqui. E essa família tem um filho que está sendo procurado pela polícia, inclusive por assassinato. E aí o Major olha para eles e diz assim, vocês, uma família dessa e o filho fazer um negócio desse. Mas eu entendo, às vezes os pais passam o dia inteiro trabalhando na fábrica e não encontram tempo para os seus filhos. E isso aí, esse diálogo, isso é um alerta muito sério para os pais hoje, que muitas vezes acham que ter um filho é somente dar presentes e muitas vezes se confia exclusivamente na escola. Não, não é só isso.
Se você acha que uma criança pode ser comprada com celular, com presente, você pode estar criando um criminoso em potencial. Não é só assim. Então, para concluir essa avaliação, quero lembrar para vocês que esse seriado ele não é nenhum tipo de propaganda de organizações criminosas, de quadrilhas e muito menos, né, daquilo que os russos chamam de AUE, que são as quadrilhas infantis. Você seguir por essa linha é como você dizer que Crime e Castigo é propaganda de assassinatos. Nós sabemos que não é assim. É um seriado que está dando o que falar na Rússia, um seriado que eu acredito que vai chegar até o público brasileiro. É um seriado que vale a pena assistir e, antes de qualquer coisa, refletir. Um seriado que mostra o que a perestroika causou à União Soviética e que, ao mesmo tempo, é essencial para que nós possamos compreender os anos 90, porque, afinal de contas, os grandes criminosos dos anos 90 foram exatamente pessoas que cresceram nessas condições, em meio a bandos criminosos, em meio a esses ditos rapazes. Rapazes que deram a sua palavra e que nem sempre cumpriram a sua palavra. Eu conversei com russos que viveram essa época, que foram adolescentes, que foram crianças, e esses russos frequentemente comentam que aquilo que o seriado mostra é praticamente uma brincadeira, como eles dizem em russo, детский сад, se comparado àquilo que aconteceu na vida real. É um seriado que entretém, um seriado que traz uma trilha sonora excelente, como eu disse para vocês, tanto com músicas dos anos 80 quanto com músicas atuais, e que nos levam a entender o fenômeno da Gopotá, ou seja, dos Gopnik, que são elementos marginais da cultura russa. Então eu recomendo para vocês assistir ao seriado Slova Patsana ou Palavra de Rapaz.